E vamos começar com toda a nossa descrição dos procedimentos, tá? Primeira descrição dos procedimentos que a gente tem que estar fazendo é relacionada à identificação da empresa. Por exemplo, qual que é o nome fantasia da empresa, a razão social, qual que é o endereço dela, quem que é o responsável técnico dela, porque diversos restaurantes, o responsável técnico, de acordo com o seu estado, pode ser o proprietário, desde que ele tenha um conhecimento técnico sobre o assunto, desde que ele passou por uma capacitação, ele pode sim ser o responsável técnico. Qual que é o horário de funcionamento dessa empresa? Quais as características do serviço dessa empresa de alimentação? Qual o produto que ela elabora, qual cliente que ela atende, que tipo de serviço que ela tem, se é almoço, se é jantar, se é café da manhã, se é café da tarde. Qual o tipo de serviço de distribuição, se ele vai ser centralizado ou descentralizado. Lembrando que o centralizado é quando a pessoa come naquele mesmo local onde ela comprou, e descentralizado não, ele fabrica num determinado local e manda para um outro local, tá? É importante que isso seja falado, até mesmo porque nós trabalhamos muito hoje com serviço de delivery. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso de pizzarias, delivery, ele é descentralizado, então é importante que isso seja falado. Continuando a descrição dos procedimentos, logo após a gente falando sobre as informações da empresa, nós vamos falar sobre recursos humanos. Quando a gente for falar desse capítulo, o que é importante? Primeiro, falar quais são os procedimentos de admissão daquela empresa. Por exemplo, aonde que ela divulga a sua vaga, ela faz entrevista, quem que é a pessoa responsável por estar fazendo aquelas entrevistas? Quando ela é contratada, quais são os documentos que aquela empresa solicita? Se é carteira de trabalho, se é carteira de identidade, RG, CPF, comprovante de endereço com CEP, certidão de nascimento para filhos menores de idade e se a empresa está solicitando o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? Nós vamos falar dele logo agora. E temos que falar também nessa parte de recursos humanos sobre os procedimentos de avaliação médica. A gente sabe que é obrigatório ter os exames médicos em dia, anualmente, para que o manipulador de alimento possa entrar em contato com esse alimento. E quem vai definir quais são esses exames médicos necessários? Não existe uma lei que pega e fala assim, o exame para manipulador é o exame X, Y, Z. Não. Quem decide isso é o médico do trabalho pelo qual a empresa contratou. Então, por exemplo, você está numa clínica do trabalho, ele que vai falar, eu quero um hemograma, quero um EPF, quero uma coprocultura. Quem vai decidir isso é o médico do trabalho, junto com toda a equipe dele. Tem alguns locais que eu já vi que não exige isso, o que eu acho errado, porque eu acho que a gente tem que ter um parâmetro de hemograma e fecal de um manipulador de alimentos. Após ele fazer esses exames, ele afere pressão, pergunta se tem diabetes, hipertensão, faz um histórico desse paciente, desse funcionário que está naquele momento como paciente, né? E emite aí o seu atestado de saúde ocupacional, falando que ele está apto a estar trabalhando, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o uniforme, que faz parte dessa parte de recursos humanos. Eu vou estar descrevendo se a empresa está fornecendo ou não uniforme para aquele funcionário. E, por exemplo, qual a quantidade de uniforme que está sendo fornecida? É 2 camisas, é 2 calças, é um sapato de segurança? Como é que funciona? É importante estar descrevendo isso, porque a gente vê que tem diversas empresas que não dá nada para o funcionário. O funcionário trabalha com roupa própria, o que está errado. Então, vamos supor, gente, até uma dica muito importante. Vamos supor que o funcionário está utilizando roupa dele mesmo para estar trabalhando. Isso vai entrar no plano de ação, porque isso é uma situação não conforme. Se você pegar a RDC 216, lá fala que os funcionários têm que estar utilizando o uniforme. Então, se ele não está utilizando esse uniforme, está errado, nós temos que montar um plano de ação, colocando lá, não conforme, o funcionário está utilizando roupas próprias dentro do ambiente de trabalho. Como que a gente vai resolver isso? Solicitando ao dono da empresa que adquire uniformes para esse funcionário, tá? Então, é sempre importante ter uma resolução, que isso seja resolvido, tá? E que não fique o tempo todo, não usa uniforme porque ele não compra e deixa assim. Não pode, tá comprometendo a qualidade do alimento, tá?
Nessa parte de recursos humanos ainda, a gente ainda pode falar como é que é o procedimento de alimentação naquele local. Se eles levam marmita e comem lá, se a própria empresa fornece a alimentação e aonde que eles comem. É importante ter isso também no nosso manual, tá? Também podemos falar nesse capítulo a respeito sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, aonde o funcionário ele tem que estar utilizando o seu EPI, nós temos que explicar para ele quais EPIs que ele tem que estar colocando para sua segurança. E os principais EPIs dentro de uma cozinha industrial são sapato de segurança, é um muito importante, luva térmica, se ele for trabalhar com assadeiras quentes, luva para produtos de limpeza, máscaras de proteção. Então, a gente tem que avaliar quais são as atividades daquele funcionário e, a partir das suas atividades, a gente vai estar definindo quais são os EPIs necessários. Dentro de recursos humanos, vamos falar também sobre visitantes. Quem são visitantes? Quais são as regras para ele? Ele pode pôr a mão em tudo? Ele pode comer? Como é que funciona? Ele tem potoca? Ele pode entrar com a roupa dele ou tem algum jaleco que ele coloca antes de entrar? Ele pode entrar na cozinha de adornos? Pode entrar com o sapato próprio? Então, vai ser quais vão ser as regras para aquele visitante também, tá bom? Passamos, então, de recursos humanos, a gente vai falar um pouquinho sobre condições ambientais. Como é que eu trabalho para estar descrevendo essas condições ambientais? Eu divido o capítulo condições ambientais em duas partes, condições ambientais interna e externa. Esse capítulo é para mim descrever como que está a organização das edificações e das instalações. Que nem, por exemplo, área externa. Eu posso colocar lá, a área externa do restaurante é livre de material em desuso e está sempre limpa, evitando acesso de pragas. Por que é importante eu colocar isso? Porque tem muitos restaurantes que a área externa não é limpa, não é organizada, então eu corro o risco de vir pragas para dentro do meu restaurante, tá?